Oi pessoal, vamos retomar agora para o terceiro e último bloco, que nós vamos ter a palestra do Rafael Barbieri sobre reconhecimento de voz, né? Agora eu queria só comentar uma coisa, que nós recebemos algumas perguntas sobre a palestra do Fausto, e nós vamos deixar para responder essas perguntas todas no final. Ainda tem outras perguntas que estão chegando, então vamos dar início agora à palestra do Rafael. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as soluções de closed caption que a ITV fornece para as emissoras de televisão. Basicamente, vou falar um pouco sobre a ITV, como é a geração de closed caption, as soluções em software e em hardware que a gente provê, quais são os padrões de closed caption para vídeo SDI, para transmissão, e alguns cenários de geração e transmissão deste conteúdo. Bom, a ITV foi fundada em 2005 e nós desenvolvemos software e soluções em hardware para emissoras de televisão digital e analógica. Para a geração específica de closed caption, nós temos uma solução completa para geração local. Nós fornecemos tanto o hardware quanto o software necessário para a inserção desse conteúdo no vídeo e transmissão. Na parte do software, são dois softwares, um chamado CC Studio e software de reconhecimento de voz, que nós temos em parceria com a Voice Interaction. E na parte do hardware, temos algumas opções, seja inserir ela direto no vídeo bruto, seja inserir direto na transmissão e SDVT, que seria com Dual Channel ou Playout Professional. O CC Studio é o ponto central da solução, é o software que vai receber conteúdos de texto, arquivos SRT, o texto gerado por um sistema de reconhecimento de voz, e com isso um operador consegue decidir que tipo de ferramenta é mais interessante para cada produto da emissora, para um jornalismo, para um evento gravado, um documentário. Para um evento ao vivo, nós temos a integração com o teleprompter, né, que é alimentado pelos sistemas de news. Nós temos hoje integração com os principais sistemas utilizados no Brasil, né, que é a Easy News, NPS, iNews, ANews. E é bem interessante essa ferramenta porque você garante o acerto, né? Você tem 100% de acerto, claro, dado que o apresentador esteja lendo o que está passando ali no teleprompter naquele momento. E a ferramenta permite você alterar entre conteúdos pelo software de sistema, pelo reconhecimento de voz e pelo que está ali no teleprompter. Então, dependendo do conteúdo, se tem no teleprompter, ele é utilizado, se não tem, pode ser utilizado o respeaking, né, para gerar esse conteúdo em tempo real. E a partir desse software, a gente faz a comunicação com os principais insersores de closed caption do mercado. Eu gosto de falar insersor ao invés de encoder para evitar a confusão com o encoder de vídeo, o encoder H264, que é quem comprime o vídeo bruto, o vídeo SDI. Porque são coisas diferentes e nem sempre, geralmente não tem a mesma função. Então, hoje nós trabalhamos com modelos da Link, da Vuller, da Ivertz, da EG, que é GG, né, que também são equipamentos responsáveis por inserir esse conteúdo no vídeo SDI, tanto SD quanto HD. Ainda no CC Studio, a gente tem uma ferramenta de bypass que é utilizada quando a emissora adota a geração automática do closed caption. Ou seja, a gente utiliza um software de reconhecimento automático que vai gerar esse texto direto do áudio, e essa ferramenta permite que a emissora faça a alternância entre o conteúdo local e o conteúdo da rede. Essa alternância pode ser tanto automática, detectando automaticamente a presença do closed caption no sinal de vídeo, quanto manual, através de uma botoneira, através do GPI, ou através da própria interface gráfica do equipamento, do software. Ele vai escolher, na verdade, o que vai para o ar.
Portanto, se a emissora recebe um conteúdo que já tem o closed caption, ele vai deixar passar. Se ela vai gerar um conteúdo novo, ele vai selecionar do que está vindo do sistema de reconhecimento automático. Isso aí, na verdade, pode ser utilizado tanto para o reconhecimento automático quanto com o operador, né, que está fazendo o re-speaking. Na parte de reconhecimento de voz e áudio, nós trabalhamos com as soluções offline desenvolvidas pelo parceiro Voice Interaction. O Vox Control é um software para re-speaking. Ele não necessita de modelo de adaptação, porque o banco de dados já está bem trabalhado, em uso em várias emissoras no Brasil. Então, com isso, aquele treinamento inicial que alguns softwares necessitavam, hoje não é necessário mais. Ou seja, basta ter um locutor com uma dicção boa, que fale claro, de forma clara, e o software vai reconhecer muito bem. A vantagem desse modelo é que você tem um ambiente controlado, então você não tem ruídos. Se você não tem ruídos, a chance de erros é muito menor, de erros acontecerem, né? Erros de reconhecimento. A outra solução é chamada de Audimus Media, e este é o software de reconhecimento automático, que ele pode receber tanto um sinal analógico de áudio estéreo, quanto o sinal próprio SDI, que ele vai detectar diretamente do áudio embedded. Essa ferramenta é recomendada para utilização em programas que a fala é organizada e planejada. O dicionário e o modelo de linguagem também são especializados por gênero de programa. Então, o que isso quer dizer? Não adianta você colocar esse software para fazer um programa que tenha muita discussão, muita interação e falas com gírias, porque esse é um dos grandes problemas do reconhecimento. Agora, se você utilizar para um sistema de jornalismo, um sistema com uma fala mais tranquila, a gente consegue garantir um acerto entre 95% e 100%. Claro que esse sistema ele vai sendo treinado à medida do tempo, né? Os próprios locutores das emissoras gravam, o sistema grava esse áudio e ele é enviado para a equipe que desenvolve o software, e com isso eles conseguem fazer correções no modelo para que ele fique cada vez mais assertivo. Então a grande vantagem é que ele é 100% offline, né? Não depende de internet. O banco de dados, os modelos estão todos instalados localmente. Com o reconhecimento automático você não precisa de operador, basta agendar o horário que ele vai iniciar a transmissão ou utilizar uma ferramenta de bypass automático que escolha entre o conteúdo gerado automaticamente ou o conteúdo que vem da rede. Isso não necessita então de um operador especificamente para essa funcionalidade. Ele permite também a customização dos modelos para identificar quem que está falando. Então ele insere o nome do apresentador, né, a partir do momento que esse modelo é treinado para isso. E como eu disse anteriormente, o nível de acerto pode chegar a 95% a 100% quando esse áudio tem uma qualidade de estúdio e uma fala planejada. Quais são os problemas para o reconhecimento, né? O primeiro deles é o ruído. O ruído, devido às suas características aleatórias, são muitas situações a serem cobertas. Então, mesmo que algoritmos de redução de ruído sejam utilizados, é muito complicado você cobrir todos os casos. Eles vão afetar, de certa forma, o reconhecimento. Então, quanto mais limpo o sinal, melhor. O outro problema é quando o áudio que está tentando ser decodificado, ele está sendo gerado por alguém que não fala de forma clara ou utiliza muitas gírias. Os modelos eles são treinados baseados em textos de qualidade, né? Jornais, livros. A fala espontânea ela é pouco utilizada, mas ela também é utilizada porque quando você se propõe a colocar uma solução automática, a fala espontânea vai acontecer. Então ela também é utilizada, mas não é o central, não é o modelo central necessário para a geração de um modelo de qualidade. E palavras e nomes próprios, que também precisam ser atualizados de tempos em tempos. A vantagem dessa solução offline é que você pode gravar e passar para o fabricante essas informações.
Por exemplo, lá na minha região tem uma gíria que só fala aqui. Tudo bem, essa palavra pode ser adicionada no banco de dados e aí com isso o software vai aprender que essa palavra existe e colocá-la gerar o texto dela quando ela for falada. Diferente de usar, por exemplo, uma solução genérica que está disponível na internet e que não vai ter todas as gírias. Vai ter algumas, mas nem todas. Nomes próprios, é o mesmo caso. Então é um trabalho que vai evoluindo. À medida do tempo, né, o conteúdo vai sendo gravado, vai sendo melhorado e aí com isso você tem um acerto e uma qualidade melhor. Quais são os padrões de closed caption? Quando a gente está falando em vídeo analógico, era muito simples, era a linha 21, protocolo 608, nada mais. Quando ele começou a migração para o digital no formato SD, esse protocolo se manteve, mas também permite o formato 708, que vai na linha 12, no SD-SDI. Quando ele evoluiu para o HD, um novo protocolo foi criado, que é o 708, que vai na linha 9 do VANC. Esse protocolo ele também carrega os bytes do 608, que é o que vai na linha 21. Por que isso? Porque quando você vai fazer uma down conversão do HD-SDI e gerar o SD, ele facilmente consegue reconstruir esse closed caption. Ele não precisa fazer nenhuma transcodificação, simplesmente copia os bytes que já existem dentro do 708. Com a transmissão do sinal digital e SDBT, aí veio um novo formato, que é o formato ARIB, especificado na norma B24, que utiliza um PES, que é listado na PMT e é independente do vídeo. Então ele é um PID, ele não vai dentro do PID de vídeo, ele é um PID à parte no serviço. Então isso faz com que não adianta simplesmente ter esse conteúdo no vídeo SDI. Às vezes você vai precisar de um outro equipamento que vai tirar e gerar esse PID. Então depende dos equipamentos instalados na emissora. Um dos equipamentos que nós trabalhamos para a inserção do conteúdo de caption no sinal SDI é o encoder da Link Electronics, que suporta tanto os formatos SD, HD, quanto 3G SDI. Ele possui duas portas de comunicação serial ou TCP, então ou TCP/IP. Ele pode receber esse conteúdo por um prestador de serviço externo ou internamente através de uma rede local. Ele tem um relé de bypass, então se ele é desligado por algum motivo, o vídeo continua passando. Fonte redundante, uma saída de monitoração que decodifica o caption e queima ele no vídeo. Então, caso você tenha um monitor SDI sem capacidade de decodificação de caption, com essa saída de monitoração em qualquer monitor, um conversor para HDMI, por exemplo, você consegue visualizar se o conteúdo está sendo corretamente inserido ou não no vídeo. Esse é o principal equipamento que nós trabalhamos hoje para a inserção do closed caption no vídeo bruto, SD ou HD-SDI. Como eu comentei, o ARIB ele precisa de alguma forma, ele precisa gerar ele precisa do closed caption no formato americano, seja 708 ou 608, e depois ser convertido para o formato ARIB. Então nós temos uma solução que é um encoder H264, que é diferente do insersor de closed caption, então ele vai codificar o vídeo efetivamente, mas ele também permite a geração do closed caption, seja a partir do sinal HD-SDI, seja recebendo diretamente por IP através do software de geração, por exemplo, do CC Studio. Então a saída ASI desse encoder vai gerar os PIDs já no formato digital. Eu vou mostrar mais para frente um modelo de aplicação desse equipamento que seria bem interessante para emissoras que estão iniciando a digitalização. E o equipamento que está na maioria das emissoras no Brasil, que é o ATV Playout, que faz justamente, entre outras features, esse papel, que é extrair o caption num formato, que seria o 608 ou 708, e convertê-lo para o formato ARIB, também na sua saída ASI, transmitindo esse conteúdo diretamente para o MUX, esse PID.
Esse equipamento, além disso, ele também gera interatividade, EPG, que são os outros serviços que o sinal digital pode oferecer, né, os outros serviços de dados. Um exemplo de aplicação dele em uma emissora, então, é ele recebendo o sinal SDI, esse closed caption é extraído do vídeo e enviado diretamente para um multiplexer, que vai transmitir o sinal em SDBT. A vantagem desse formato, ou seja, você inserir o closed caption no sinal SDI, é que ele permite facilmente a geração do sinal analógico com closed caption. Ou seja, ao fazer a conversão de digital para analógico, esse closed caption se mantém e você atende as duas formas de transmissão, tanto a analógica quanto a digital. Esse modo de operação também é recomendado quando você vai distribuir esse sinal digital de alguma outra forma, via satélite, ou até mesmo via IP, porque os IRDs geralmente estão preparados para o formato SDI entrada, SDI de saída, com closed caption na linha 9, no caso do HD SDI, no VANC. Então, alguns cenários para geração do closed caption. O primeiro deles seria com o Reispeaking. Então, são necessários duas ferramentas de software em um PC e um insersor de closed caption. O narrador ele pode escolher entre conteúdos de texto e conteúdos do teleprompter ou simplesmente narrar, né, o que ele está ouvindo para a geração do texto naquele momento. E ele mesmo escolhe em qual momento, qual conteúdo vai ser transmitido para ser inserido no vídeo. Um segundo cenário seria utilizando duas pessoas, portanto, um locutor mais um operador. O locutor ficaria concentrado em somente ouvir e repetir e não teria que se preocupar em se tem conteúdo no News, se tem arquivos de texto, se tem SRT. Isso aí ficaria a cargo de uma segunda pessoa que faria essa escolha e também poderia eventualmente corrigir algo se a transcrição não tivesse sido feita de forma correta. O terceiro cenário é o cenário automático, ou seja, onde não há operador. Então, o PC necessita de dois softwares, que é o software de reconhecimento automático, o Audio Multimedia, e o software CC Studio, que é quem vai receber esse texto e comunicar com o encoder, o insersor. Ele tem as ferramentas de bypass para poder fazer a escolha entre o conteúdo da rede ou o conteúdo local, por causa de uma afiliada ou de uma retransmissora. E o hardware para inserção, da mesma forma, é o encoder da Link, que nós trabalhamos no caso do vídeo SDI. Um quarto cenário seria a inserção diretamente no encoder H264, aí podendo trabalhar tanto com um sistema automático quanto um sistema com Reispeaking, mas a ideia é inserir depois do distribuidor SDI, ou seja, esse conteúdo seria inserido diretamente no sinal digital. Isso se aplica facilmente às emissoras que não têm sinal analógico ou que já estão com o sinal analógico desligado. Então não há necessidade de um equipamento que extraia esse conteúdo do vídeo para depois inserir em paralelo ao encoder H264. Né? Esse equipamento já vai fazer esses dois papéis, de codificar o vídeo e de inserir o conteúdo na saída ASI para o transmissor. Acho que é isso. Mais informações nós estamos à disposição de vocês na ITV. Obrigado. Ótimo. Pessoal, vamos agora iniciar a resposta às perguntas que foram efetuadas aí. O Fausto está aqui com a gente. Então vamos à primeira pergunta, que é do Marcelo Tomé, da TV Tem, Sorocaba, né? Ele está perguntando como mensurar os erros em percentual quanto à duração dos programas. E também como considerar essa proporção de erro dependendo da duração do programa. Tá. É para o Fausto. Tá bom. Bom, funciona mais ou menos assim.
na verdade, vocês lembram que os erros têm uma ponderação, né? Então, a gente tem que totalizar os erros. Para explicar a taxa de acerto, eu vou explicar primeiro a taxa de erro, tá? Então, para calcular a taxa de erro, a gente soma os erros, cada um com seu peso. Então, cada erro grave, a gente soma 1, cada erro médio, a gente soma meio, cada erro leve, a gente soma 0,25. Né? Você vai ter um somatório de erros, tá? Para isso ser uma taxa de erro, você tem que dividir esse somatório por um total. Esse total não tem necessariamente a ver com a duração de tempo do programa. Tem a ver com o número de palavras que o programa teve, né? Na verdade, você conta não só as palavras, você conta a palavra, conta a pontuação, conta a identificação de locutor, enfim, os símbolos que são necessários para o closed caption, tá? Então, você tem que totalizar isso tudo. Então, você totaliza os erros, a soma dos erros, com os respectivos pesos, dividido pelo total de palavras, mais pontuação, mais identificações necessárias do closed caption, né? Você divide uma coisa pela outra e você tem a taxa de erro. Então, vamos supor que você teve, por exemplo, num bloco de programa que tinha... Digamos que tenha sido um bloco curtinho, por exemplo, um flash de notícia, né, para facilitar as contas, vamos dizer que ele tenha tido exatamente 100 símbolos, né, aí, somando palavras, pontuações e identificação do locutor e etc. Tinha 100 símbolos. E aí você totalizou, você teve lá, por exemplo, 3 erros graves enfim, 2 erros médios e 4 erros leves, né? 3 graves conta 3, né? Os 2 médios conta 1 e os 4 leves conta mais 1. Então, você teve 5 sobre 100, você teve 5% de taxa de erro e, portanto, a taxa de acerto é 1 menos 5% é 95%. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a conta, tá? De acordo com a norma. Então, vamos à outra pergunta. Marcelo Leite dos Santos, da TV Gazeta de São Paulo. A respeito da questão do closed caption para chamadas, este é um ponto bastante nebuloso, pois a norma não é clara. E seria interessante sabermos qual ferramenta será utilizada, ou seja, tecnicamente, como é que vai ser feito. Bom, então, primeiro eu tenho que entender o que você está chamando aqui de chamada, tá? Eu acho que tem a ver com a pergunta seguinte, então eu pediria para o André ler a pergunta seguinte e a gente tenta responder as duas juntas. Então, vamos lá. Do Everton, também da TVT de Sorocaba. E os intervalos também devem ter closed caption? Simone de Moraes Souza, do SBT de Brasília, DF. Como é essa obrigatoriedade de closed caption em 100%, os breaks terão que ter closed caption? Quer dizer, é a mesma pergunta dos intervalos, né? Tá. Então, vocês devem lembrar que a norma, na verdade, a portaria 310, ela tem uma seção que define qual é a responsabilidade do radiodifusor nesse processo. Então, o radiodifusor tem responsabilidade de produzir e veicular o recurso de acessibilidade do conteúdo que ele tenha o direito autoral, tá? Então, basicamente, toda a sua programação é do seu direito autoral, você tem que inserir o closed caption, tá? A partir de 27 de junho, quando começa a obrigatoriedade de 100% da programação, tá? No caso do intervalo comercial, vai ter parte do conteúdo que é do seu direito autoral e parte que não é, tá? Então, um anúncio promocional da emissora, né? Uma chamada, um flash de jornalismo, qualquer coisa que seja produzida pela emissora, ela é obrigada, sim, a produzir esse closed caption para esse conteúdo, porque ela é detentora do direito autoral daquele conteúdo. Agora, um anúncio comercial de terceiros que é veiculado durante o seu intervalo comercial, a responsabilidade do radiodifusor, nesse caso, é ter o recurso necessário para que aquele comercial vindo com closed caption, aquele closed caption seja exibido, tá? Não cabe ao radiodifusor aí
fiscalizar se o comercial de terceiro vem ou não vem com closed caption, solicitar ao anunciante que insira closed caption, nada disso é responsabilidade do radiodifusor, tá? Na verdade, essa questão de publicidade, né, de terceiros dentro do seu intervalo comercial, como é que isso vai ter closed caption, isso realmente é uma coisa que não está claramente regulamentada, né? Então, é possível que venha a ser regulamentada melhor no futuro. E, enfim, eu pediria até assim, dúvidas mais, para discutir isso mais a fundo, se alguém tiver interesse, a gente encaminha as questões para a assessoria jurídica lá da ABERT para esclarecer, tá? Mas, respondendo do ponto de vista da norma, você produz e veicula o caption que é do seu direito autoral, do conteúdo do seu direito autoral. Aquilo que não é, você tem que ter os recursos na emissora para que aquele caption possa passar. Tá? Basicamente é isso. Bom, vamos a outra pergunta do Felipe Sarmento, da TV Vanguarda de São José dos Campos. Qual a responsabilidade que os fabricantes de televisores têm em relação ao closed caption? Percebo muitas vezes que os monitores de diferentes marcas exibem problemas diferentes, como a não exibição de acentos, duplicação de palavras, cortar linhas, diferentemente daquele que foi produzido e enviado. Como disse, no entanto, cada marca apresenta problemas diferentes, fazendo-me crer que seja algo no decoder de cada aparelho. Bom, perfeito essa percepção, se essa sua percepção confere assim com a realidade, a gente acha, na verdade, que isso vem melhorando ao longo do tempo. O que aconteceu foi o seguinte, nós criamos um sistema brasileiro de TV digital, tá? Então, o nosso sistema brasileiro de TV digital ele é baseado no ISDBT, mas ele tem modificações. E o closed caption é uma das modificações, porque, naturalmente, o closed caption em japonês usa outro mapa de caracteres, né? Então, a gente teve que, quando foi feita a norma do Sistema Brasileiro de TV Digital, foi feita uma adaptação da norma japonesa, tá? Para incluir o mapa de caracteres latino, que a gente usa no português do Brasil, tá? Então, existe uma norma brasileira de TV digital que descreve como funciona esse sistema, que é a norma ABNT-NBR 15610-1, tá? Não existe homologação dos aparelhos de televisão quanto à conformidade em relação à norma, tá? O que existe o Fórum Brasileiro de TV Digital, que é responsável pelas normas, ele também produz fluxos de referência, né, para os fabricantes, e os fabricantes participam do fórum, pelo menos os principais fabricantes de televisor participam do fórum, participaram inclusive da elaboração da norma. Então, assim, mas todos eles tiveram que adaptar, os decodificadores de caption tiveram que ser feitos especialmente para o Brasil, tá? Naturalmente, hoje não é tão especialmente para o Brasil, porque o mesmo sistema adotado no Brasil foi adotado em diversos outros países que adotaram o Sistema Brasileiro de TV Digital, tá? O ISDBT internacional, como a gente chama, tá? Mas isso tudo teve que ser desenvolvido a partir de 2006. Então, a gente notou que nesse desenvolvimento, os primeiros televisores, principalmente, tinham muitos problemas. Problemas com mapa de caractere, como esse exemplo do caractere acentuado, não mapear corretamente o caractere acentuado, ou ignorar os acentos, ou colocar o acento separado da palavra, ou colocar a letra acentuada duplicada, uma vez com acento e outra sem. Outro problema foi a implementação do roll-up no digital. Muitos só implementavam o pop-on e não implementavam o roll-up. Então, isso vem sendo aprimorado. Não tem, o televisor ele não é homologado, não tem nenhum órgão que tenha que testar isso para dar uma licença, uma autorização para o televisor ser vendido, né? Os fabricantes que pertencem ao fórum, eles se comprometem, mediante a associação deles com o fórum, de cumprir as normas do Sistema Brasileiro de TV Digital, tá? Mas esses problemas, caso você esteja experimentando eles têm que ser endereçados diretamente ao fabricante, tá? Porque não tem nenhum outro órgão que certifique, homologue televisor em relação a isso. Mas
O que a gente vem percebendo é que ao longo do tempo os decodificadores vêm melhorando. Provavelmente isso aconteceu também no início do closed caption analógico, só que a gente não viu isso no Brasil, porque a gente começou a usar closed caption aqui em 97, né? E o closed caption foi introduzido no sistema analógico na década de 80. Então a primeira geração de decodificadores de closed caption usados na TV analógica a gente não experimentou, então a gente não viu os bugs. Já da TV digital a gente viu os bugs, né? Então eu acho que ao longo do tempo a tecnologia vai amadurecendo, os fabricantes vão entendendo, vão recebendo reclamações dos usuários, vão corrigindo os problemas. As próprias emissoras têm um papel importante aí de identificar TVs que apresentam problemas e entrar em contato com os fabricantes para que eles resolvam, tá? Muitas vezes o seu televisor pode ser consertado isso através de uma atualização de firmware. Outras vezes isso não é possível, mas pelo menos é bom que eles saibam para na próxima geração de modelos já não vir com esse problema. Bom, vamos a outra pergunta. Roberto Fernandes, da TV Câmara de Brasília. Na parte da norma que trata de grafia errada, considera-se um erro leve a acentuação de palavras quando existem as duas formas no dicionário. Ora, se existem duas formas, isso nem deveria ser considerado erro, não? Bom, esse trecho da norma, quando ele fala de considerar como erro leve, um erro de acentuação, quando existe no dicionário com e sem acento, ele então não está se referindo a uma mesma palavra que tenha duas grafias alternativas para a mesma palavra. Não é isso. É o caso de você ter, por exemplo, os exemplos que a própria Eliana apresentou aqui no painel de estenotipia. Quando você tem médico e medico, são duas palavras distintas, né, que têm as mesmas letras. A diferença na grafia é que uma tem um acento, outra não. Tá? As duas formas existem no dicionário com significados diferentes. Uma é um substantivo, né, a outra é um verbo. Né? Então, só que no contexto geral, em geral você lendo, por exemplo, a frase deveria ser: o médico não atendeu o paciente. Aí se você escrever o médico não atendeu o paciente, quem estiver lendo, muito provavelmente vai entender que ali não é medico o verbo, é médico substantivo. Então por isso é considerado um erro leve, tá? Mas não é... Se realmente fossem duas grafias alternativas para a mesma palavra, com o mesmo significado, não seria considerado erro. Mas nesse caso, são duas palavras diferentes, que a diferença é o acento, e isso é considerado um erro leve, do ponto de vista da norma. Bom, vamos a outra pergunta. Educides Moreira, da TV Sorocaba, SBT São Paulo. Gostaria de receber o link da norma da ABNT 15290 de 2016, pois só consigo visualizar a de 2005. Tá bom, depois a gente pode colocar no próprio site, a gente pode colocar o link para a norma. Lembrando o seguinte, as normas da ABNT, elas não são disponíveis gratuitamente, tá? Você não pode baixar e imprimir elas gratuitamente. Como essa é uma norma ligada à TV, né, ela está dentro da coleção de TV digital, por um acordo que a ABNT tem com o Fórum Brasileiro de TV Digital, é possível visualizar essa norma. O link que a gente vai disponibilizar, ele permite você visualizar a norma na tela do seu computador, mas não permite você imprimir, não permite você baixar aquela norma, salvar no seu computador, tá? Para imprimir ou salvar aquela norma, você tem que comprá-la, tá? Mas para visualização, esse link que a gente vai divulgar para vocês, ele vai resolver sim. Então quem quiser só ler a norma, é possível. Então vamos a outra pergunta. Micael Alves da Silva, da Fonte TV de Goiânia. Gostaríamos de saber sobre a audiodescrição. Vai haver breve explicação e se será 24 horas ou gradativo? Aonde teremos acesso ao conteúdo em apresentação de PDF? Tá. Existe alguma regra sobre geração desses sinais de acessibilidade nos canais de áudio, principal ou secundários? Como se dará nos conversores digitais e controles de sintonia desses canais de áudio? Tá, vamos por partes, porque são 3 perguntas. Então deixa eu voltar à primeira. Vamos lá para ele ler aqui. Sobre a primeira, em relação à audiodescrição, como eu mencionei no início, tanto a portaria 310
quanto a norma BNT 15290 tratam também de audiodescrição, assim como tratam de Libras e de todos os recursos de acessibilidade utilizados na televisão. Nesse curso online, nós focamos em closed caption, focamos em legenda oculta. Então não dá para a gente agora rapidinho abordar audiodescrição, tem a sua própria complexidade, tá? Provavelmente num momento oportuno nós teremos um outro evento desse introduzindo os outros recursos de acessibilidade, tá? Nesse momento a audiodescrição ela tem também um prazo de implantação, um cronograma crescente, só que nesse momento você consegue cobrir esse cronograma colocando em alguns programas, a audiodescrição em alguns programas na cabeça de rede, né? Então, por isso que assim, não precisa, a gente achou que não havia ainda a necessidade de uma difusão tão ampla do assunto, porque você tendo na cabeça de rede alguns programas com audiodescrição inserida, isso automaticamente propaga para a rede inteira. Então, as afiliadas, as emissoras menores, não precisam produzir audiodescrição neste momento. Pelo menos não são obrigadas a. Claro que podem fazer do ponto de vista voluntário, mas não são obrigadas a. Tá? Deixa eu ver. A outra pergunta é se se vai ter acesso... Primeiro, aonde teremos acesso ao conteúdo das apresentações em PDF. Então, no site aqui vai estar disponível para todo mundo. Isso, depois do final aqui desse curso, a gente vai disponibilizar todas as apresentações que foram utilizadas em PDF. Aí. Tá? Assim como o próprio vídeo vai estar disponível para quem quiser assistir depois offline. Depois vai estar tudo disponível aí, tanto na ERP quanto na própria ABERT. Vai estar tudo disponível para quem quiser. Tá. E a outra pergunta dele... Se existe alguma regra sobre geração desses sinais de acessibilidade nos canais de áudio, principal e secundário. Eu não sei se você está se referindo à possibilidade, por exemplo, de você ter caption em inglês para um programa que tenha SAP. Não sei se é isso que você está perguntando aí. Porque, assim, o canal de áudio em si, ele pode carregar um recurso de acessibilidade, quando, por exemplo, ele carrega audiodescrição, aí ele simplesmente é um outro fluxo de áudio, né, que você tem acrescentado ali uma narração adicional, superimposta naquele áudio, com detalhes para quem não vê ou tem dificuldade de visão para entender a cena exclusivamente através do áudio, tá? Isso é um recurso de acessibilidade que trafega diretamente num áudio à parte, né? Num áudio secundário, nesse caso, né? Tanto na TV digital, um outro elementar stream, num outro PID de áudio, né? Quanto na TV analógica, no SAP, você poderia estar carregando audiodescrição, tá? Mas se a pergunta era, se eu tiver o áudio, por exemplo, em outro idioma, num outro canal de áudio, num SAP ou num PID secundário de áudio na TV digital, eu tenho que ter closed caption desse áudio em inglês? A resposta é não. Não tem que ter. Você até pode colocar, opcionalmente. A norma até suporta você ter mais de um closed caption. Até 8. Tá? Mas não há essa obrigatoriedade, não é um recurso de acessibilidade necessário no Brasil, né? E, naturalmente, você também não precisa ter closed caption da audiodescrição, que seria uma coisa... Na verdade, o mesmo papel, digamos. Porque a audiodescrição é para descrever para quem não está vendo, né? Então, ela complementa no áudio informações que estão no vídeo, né? E o closed caption complementa em texto aquilo que a pessoa não conseguiu pegar porque não ouviu o áudio. Então, são funções diferentes e você não precisa ter uma transcrição em closed caption da audiodescrição. Tá certo. Vamos lá, mais uma pergunta. Da Rita Cápia, da EMC, Solução em Telecomunicações. Quem fiscaliza esse controle de qualidade? A emissora poderá ser penalizada por ineficiência, erros acima do permitido do closed caption? Sim, a portaria 310, ela estabelece, tem uma seção final sobre penalidades que diz que a emissora sim pode ser penalizada, então pode ser considerado uma infração você não atender essa portaria e naturalmente por consequência a norma, né, a BNT 15290, né,
pode ser considerado uma infração e a emissora está sujeita às penalidades previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações. Em princípio, como é uma portaria do Ministério, a responsabilidade de fiscalização seria do Ministério, mas o Ministério delega essa responsabilidade à Anatel através de um acordo de cooperação técnica. Então, na prática, quem deve fiscalizar as emissoras, nesse caso, seria a Anatel. Tá? Nós temos outra pergunta do Marcelo Tomé, da TVT, de Sorocaba, mas eu acho que você até já respondeu. Qual o período que se apuram os erros? Né? No bloco do programa. O Vinícius Febrônio, do SBT de São Paulo, quais as punições previstas em lei? Eu acho que é a mesma pergunta de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações. Vai depender se é a primeira infração, se é reincidência, né? Tem atenuantes e agravantes, né? Então, em princípio, a penalidade é uma multa a depender da valoração que ela tenha de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações. Uma pergunta aí meio jurídica, aí, José Nilton, da Band Vale. A lei permite que as emissoras tenham esse recurso disponível quanto ao fabricante de TV? Existe alguma exigência? Não seria importante que todos os fabricantes tenham uma tecla específica no controle remoto? De novo, assim, o Brasil não tem uma política de certificar ou homologar receptores de TV. Tá? Então, a gente tem um conjunto de normas de TV digital e os fabricantes que são associados ao fórum aderem de uma forma voluntária àquelas normas e, declaro, pela sua associação ao fórum, eles se comprometem a cumprir aquelas normas. E aí, nesse contexto de autocertificação, é importante os consumidores que estiverem tendo problemas, ou as próprias emissoras que notarem qualquer problema, notificarem os respectivos fabricantes. Tá? Quanto à possibilidade disso passar a existir algum programa de certificação, homologação de receptor de TV, é um assunto bem mais complicado, e aí eu prefiro não responder essa pergunta. Mas as normas do fórum, elas preveem que é um recurso obrigatório, né, nos televisores. Sim. Então, teoricamente, é obrigatório. Mas como cabe a cada fabricante certificar o seu produto, ninguém fiscaliza. Exatamente. Então, essa é a nossa situação. Eu queria aproveitar que a gente não recebeu nenhuma pergunta específica sobre reconhecimento de voz, para aproveitar para fazer umas perguntas para o Rafael aqui também. Ótimo. Sobre reconhecimento de voz. Você tinha comentado, Rafael, que o ruído de fundo é um dos fatores que impactam na acurácia do reconhecimento automático de voz. Então, naturalmente, ou seja, o sistema de reconhecimento automático de voz ele é sensível ao ruído. Né? Enquanto o ser humano, de alguma maneira, consegue filtrar o ruído de fundo e entender o que o outro está falando, né? Mesmo que tenha música no fundo, tem algum outro ruído, o sistema de reconhecimento automático tenta reduzir o ruído de fundo, mas não é tão eficaz nesse sentido. Ou seja, melhora a acurácia quanto menos ruído tiver. Nesse caso, eu não sei se vocês têm alguma emissora que tenha implementado isso dessa forma, mas seria possível, por exemplo, se você estiver usando... É claro que quando você está usando relocução, como você falou, né, o re-speak, ou seja, tem uma pessoa ouvindo o áudio da programação e repetindo dentro de um estúdio sem ruído e mandando aquele áudio daquele microfone para o reconhecimento de voz, aquele ruído já está automaticamente limpo. Né? Dentro de um estúdio, por exemplo, de jornalismo, que você falou, tem um âncora, 2 âncoras, né, que tem uma dicção boa e tal, talvez não fosse necessário essa relocução, mas o que poderia ser feito, por exemplo, seria, ao invés de você mandar o áudio de PGM para o reconhecimento, que é o áudio já mixado com a trilha, com música, vinhetas e tudo, você mandar direto o áudio do microfone. Ou seja, você fazer um auxiliar lá na mesa, uma mandada auxiliar lá na mesa de áudio, endereçar aqueles microfones pós-fader para aquele auxiliar, e aquele seu feed
Ou seja, não necessariamente precisa ser o PGM, o áudio de PGM, o áudio mixado da emissora. Pode ser um submix, digamos assim, um pré-mix, só com os microfones de dentro do estúdio direto para o reconhecimento de voz. Isso já traria alguma melhoria, né? Quando a gente fala em estúdio, seja jornalismo, seja programas de entrevista, por exemplo, no cenário que a gente está aqui, geralmente a música não toca ao mesmo tempo que o apresentador. Então, é bom esse recurso, mas ele não é obrigatório. Porque ter a música também é importante, porque o sistema ele pode identificar a música e botar o símbolo de música. Então, dizer para o telespectador, tá tocando música nesse momento. Ele consegue detectar que é uma música que está passando. O principal problema do ruído são entrevistas de rua, são outros tipos de barulho, né, que afetam o reconhecimento. No caso do estúdio, mesmo que a gente, claro, pegar o áudio auxiliar ali é perfeito também, mas não é tão necessário assim. Entendeu? O principal problema é a entrevista. O principal problema são entrevistas de rua, um barulho de um ônibus passando, coisas que não são previsíveis. E para esse caso, a única solução para limpar isso é você ter uma relocução, ter alguém repetindo. Nesse caso, então, a relocução vai garantir. Você poderia, inclusive, ter alguma coisa híbrida, ou seja, você usa o áudio do estúdio diretamente, sem relocução, e quando vai para a rua, para externo, você bota uma relocução. Ou integrar, por exemplo, você, digamos, um telejornal, que você tem entrevistado dentro do estúdio, perfeito, tem locutor lendo o teleprompter e tem entrevista na rua. Você pode usar uma mistura disso. Você poderia ter o teleprompter quando a pessoa está lendo o teleprompter. Você poderia ter o reconhecimento de voz direto do áudio do estúdio quando é um entrevistado dentro do estúdio que não está lendo teleprompter. E você poderia usar a relocução quando você tem uma entrevista na rua, né? Para tentar tirar o melhor possível do sistema. A nossa ferramenta, ela prevê esses 3 cenários ao mesmo tempo, né? Você pode carregar o teleprompter, ter duas interfaces de recepção de sistemas de reconhecimento. Então, você pode ter um automático gerando ali o tempo inteiro e pode ter um outro só com relocução. Isso aí exigiria, claro, 2 operadores, mas você, sim, tem essa possibilidade de carregar um arquivo texto, carregar o que está no teleprompter, carregar o news automático, o texto que vem do áudio automático, carregar o texto que vem de uma relocução. Então, e como está de acordo com... E o operador escolher o que tiver disponível naquele momento ou o que tiver melhor naquele momento, entendeu? E a outra coisa que você mencionou é assim, a possibilidade do sistema ir melhorando incrementalmente, seja a adição de novas palavras ao dicionário ou alguma coisa desse, ou ir aprendendo mais em relação ao reconhecimento da voz de um determinado locutor ou até de um determinado estilo de linguagem. Sim. E assim por diante. Regionalismos e todas essas questões. Esse aprendizado adicional do sistema de reconhecimento de voz, seja para introduzir palavras novas, seja para introduzir, digamos, novas construções gramaticais, ou seja, ter novos textos para treinar, né? Ou seja, para adaptar melhor a voz de um locutor. Isso também é possível a pessoa fazer com esse sistema no seu próprio estúdio. Ela tem que mandar esse material para depois receber, porque você disse que o sistema é todo offline, né? Isso. Ou seja, o dicionário já está pré-carregado, o modelo de linguagem, o modelo acústico, está tudo pré-carregado. Então, o usuário consegue, de alguma maneira, editar e atualizar. Isso ele tem que mandar os recursos para ir receber uma atualização e carregar no equipamento dele. Exatamente. Isso é feito pela empresa que desenvolve o software. Então, você manda a sua demanda de eu preciso introduzir essas palavras. Exatamente. Eu tenho essas palavras novas que eu preciso adicionar no meu dicionário. Dependendo da palavra, nem precisa mandar um áudio, porque o próprio sistema já aprende e vai poder reconhecê-las depois. Ou não, eu quero identificar essa voz como o apresentador Luiz Fausto. Então, eu preciso de algumas horas de gravação do seu conteúdo, da sua voz, e aí o sistema vai conseguir identificar quem é você. Da mesma forma, vai melhorar a acurácia quando você estiver falando, por exemplo. Então, assim, esse trabalho é feito pelo desenvolvedor do software. Entendido. Isso tem, digamos, uma certa similaridade à questão quando a gente mencionou, por exemplo, na estenotipia, que ajuda a empresa de estenotipia a receber antes alguma informação, por exemplo, seja uma pauta do jornal, o texto do teleprompter, mesmo que ela não use, porque a pessoa, eventualmente, o jornalista não lê literalmente, né? Ali ele improvisa, fala em cima daquele texto, mas, por exemplo, você sabe
que vai entrar um nome próprio novo ali. Exato. E aquele nome próprio novo não está no dicionário. Tanto a estenotipia quanto o reconhecimento de voz dependem de dicionários. Tem o mesmo problema. Né? Então, para você introduzir uma palavra nova, você tem que primeiro introduzir ela no dicionário. Né? E aí, ou seja, se eu souber antes do programa, né, que eu vou ter um nome próprio que novo, é uma palavra, que não está no meu dicionário, eu tenho como enviar e receber uma atualização do meu dicionário com essa palavra nova. Então, quando ela surgir no meu programa, ela já vai vir escrita corretamente. Exatamente. Sim, esse procedimento é importante que aconteça. Tanto como o software já está em várias regiões do Brasil, ele já tem uma gama de conteúdos, de gírias locais que vai cada vez mais eliminando esse problema. Mas sempre vão surgir palavras novas, sempre vão surgir nomes novos, então é um trabalho que é constante. Né? Você mencionou também que você consegue selecionar, por exemplo, o estilo de linguagem diferente. Tipo, dizer, esse aqui é um programa de jornalismo, e aí ele tem, ou vamos dizer, até mais ainda, esse aqui é um programa de jornalismo político, ele tem um vocabulário específico. Esse aqui é esportivo, ele tem outro vocabulário específico e talvez outra forma de linguagem. Isso aqui é um programa de auditório, aí eu consigo, digamos, adaptar para melhorar ali o desempenho para cada tipo de programa que tem um vocabulário específico, um tipo de linguagem um pouco diferente. Uma versão, por exemplo, para uma TV legislativa, uma TV Câmara, alguma coisa do tipo... Tem que ter um vocabulário diferenciado. Né? Não dá para comparar com a mesma de um programa de diversidade, um programa jovem, musical, por exemplo. Tem programa de culinária, um programa de saúde que vai falar termos médicos. Então a tendência é que esse vocabulário cresça e tente suportar tudo. Mas se for preciso uma restrição, né, para uma melhora na acurácia, sim, é possível. É possível de ser feito. Bom, essa é a vantagem de desenvolver o software, né? Então, você consegue adaptar de acordo com a necessidade do cliente. Bom, com essa última pergunta do Fausto, nós chegamos ao fim desse nosso curso online e queria, em primeiro lugar, agradecer ao Fausto, ao Rafael, o pessoal da Steno, que nos ajudaram muito aqui nesse evento, e dizer que a ABERT e a ERP, no caso, também, que muito colaborou, vão sempre tentar promover outros cursos online, sempre com os assuntos assim que tenham interesse por parte do radiodifusor. Então, queria agradecer as inscrições feitas, a audiência aí de todos, e a ABERT e a ERP estão sempre à disposição. E qualquer pergunta adicional que vocês tenham, nós estamos aqui para responder. Manda por e-mail e todos vão responder as outras dúvidas que porventura vocês tenham. Um abraço e agora já é boa noite, né? E agradecer a STN também. A STN. Não, eu agradeci a STN. E a STN. STN. STN, Grupo STN e STN Caption. Então tá bom. Então, desculpe pelo lápis. Obrigado. Então tá bom. Obrigado a todos. Uma boa noite aí. Boa noite. Boa noite.